Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre monitoramento remoto, tá certo? Que é o RMON. Eu tinha deixado isso para o final do curso, mas depois eu pensei melhor, achei melhor mostrar logo, porque é uma ferramenta que vem complementar, assim, trabalhar junto do SNMP, tá? E é bem interessante, vocês vão ver. Então, a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre RMON. Não fiquem até o final da aula, que no final da aula tem uns informes para dar, tá certo? Então, o RMON é, como eu falei para vocês, né, um complemento do SNMP. Vem trabalhar junto, né? Aquela solução SNMP, ela continua valendo, mas ela vem ser, de certa forma, assim, estendida por uma nova funcionalidade, digamos assim, tá? Então, isso vai ficar mais claro já já. Mas antes da gente continuar, vamos relembrar o que é a gerência de redes, né? A gente falou desde o início do curso, né, que a gerência de redes tem o objetivo de monitorar e controlar os elementos da rede, né, que são os vários dispositivos de interconexão de rede, os enlaces, os equipamentos, né, finais, os hosts, os servidores. Então, o objetivo da gerência é monitorar e controlar todos esses elementos para que essa rede funcione com a qualidade de serviço adequada, esperada, idealmente, e que tenha o custo mais baixo possível, né? Então, a gente desde o início do curso vem estudando essa arquitetura, essa solução. Então, já deve estar bem claro para vocês que essa arquitetura de solução de gerência de redes é uma solução em que a gente vai ter a rede funcionando. Deixa eu colocar aqui a gente vai ter a rede, né? E nessa rede, em cada elemento dessa rede, a gente vai ter um software instalado que se chama um agente, né? E aí esse agente vai responder sobre informações de gerência desses equipamentos onde eles estão instalados, né? Essas informações são definidas através das MIBs. A gente, inclusive, na última aula estudou bastante sobre a MIB 2 para entender um pouco melhor sobre ela. E um desses equipamentos, um ou mais equipamentos desses, são escolhidos para serem gerentes, né? Geralmente é mais comum a gente ter apenas um gerente que está associado a um equipamento que é uma estação de gerência, né? E aí a comunicação entre esses equipamentos, cadê? Sei que eu tinha colocado uma outra imagem, coloquei só essa. Como é que funciona a solução SNMP para esses para a gerência de uma rede como essa, tá? Imaginem aqui vocês que cada roteador desse, ó, a gente tem o roteador A, o roteador B e o roteador C. Imagine que eles estão localizados, digamos assim, em cidades diferentes, certo? E aí a gente tem aqui o roteador B seria uma porta de entrada para uma determinada subrede aqui dessa rede maior. O roteador A, uma porta de entrada para outra subrede aqui dessa rede, e o roteador C, uma outra porta aqui para essa subrede, tá? Digamos que seria assim. Aí significa que esses enlaces, esqueça essa parte aqui de rede externa aqui por enquanto. Significa que esses enlaces aqui entre esses três roteadores são enlaces de longa distância. Né? Já que são roteadores que estão em cidades diferentes, são enlaces de longa distância. Enlaces de longa distância, eles vão ser bem mais caros, né? Você ter um enlace dedicado que liga o roteador A, o roteador B, né? Cada um em sua cidade, né? E um enlace dedicado aqui, que você vai pagar e que a operadora garante uma certa qualidade de serviço, ele vai ser um pouco mais caro, né? E aí, em geral, tá? Esses enlaces de longa distância, esses enlaces de longa distância, eles têm uma velocidade, uma largura de banda menor do que os enlaces que a gente tem numa rede local, tá? Então, a rede local, Gigabit Ethernet, por exemplo, seriam enlaces capazes de transportar 1 gigabit de dados por segundo, né? Já num enlace de uma rede de longa distância, assim como seria o caso aqui desse exemplo, né? Um enlace de A para C, por exemplo, de C para B, pagar 1 gigabit, aqui um enlace de 1 gigabit por segundo seria provavelmente bem caro, né? Então, em geral, esses enlaces de longa distância, eles têm uma largura de banda menor, uma velocidade menor, por conta mesmo do preço que se precisa pagar por eles, certo?
Aí vamos pensar na solução da gente SNMP de gerência, né? Vamos supor que o gerente está aqui nessa máquina. Aí como é essa comunicação? Vocês lembram? Como é que esse gerente vai conseguir dados para alimentar uma estação de gerência, gerar relatórios e gerar gráficos legais com séries temporais, por exemplo, sobre dados de entrada, né? Quantidade de dados que entra, que sai de cada enlace dessa rede, por exemplo. Como é que é essa comunicação? Relembrem aí. Hum? Exatamente. Exatamente. Então, significa que, periodicamente, esse gerente, né, esse software gerente, ele precisaria conversar com cada elemento gerenciado dessa rede, né, ou pelo menos os elementos que devem ser apresentados aqui nessa estação de gerência, né, para o gerente da rede conseguir enxergar o estado dessa rede atual. Então, esse gerente aqui, software, né, esse gerente aqui, pedaço de software, precisaria se comunicar com cada um dos elementos gerenciados para obter as várias informações de gerência necessárias para alimentar esse sistema aqui dessa estação de gerência, né? Que é o polling, né? Que é o gerente que começa a conversa e que pergunta periodicamente a todos sobre várias informações de gerência de interesse aqui. Só que aí eu acabei falando para vocês que esses enlaces aqui de longa distância, eles são geralmente com largura de banda menor, né? Então seria muito interessante do ponto de vista de gerência que a gente reduzisse a carga desses enlaces aqui, a carga que a gente colocaria aqui para essa gerência, né? Desse gerente, porque essa requisição desse gerente para cada elemento aqui vai ter que ser transportada aqui por essa rede aqui de longa distância, né? As respostas vão ter que vir por essa rede. Então é como se a comunicação entre o gerente e os agentes, ela está competindo com as outras demais comunicações que ocorrem aqui nessa rede, né? Que não são comunicações relacionadas à gerência. Então, isso é uma das coisas que motivou, né? Isso é uma das situações que motivou um pouco para a questão do que a gente vai estudar hoje, que é o monitoramento remoto, tá certo? O SNMP, né, a gente sabe que a gente já estudou um pouquinho da história, a gente viu que ele foi criado para ser algo temporário, que depois ele ia ser substituído pelo CEMIP, mas isso nunca aconteceu, né? E o SNMP, ele começou a apresentar alguns problemas, especialmente quando ele estava sendo usado para gerenciar redes de computadores muito grandes, tá? Especialmente redes como esse exemplo que a gente falou, que são redes que englobam várias sub-redes, muitas vezes fazem cidades diferentes se comunicarem, né? Às vezes. Então, para esse tipo de rede, começaram a surgir alguns problemas, como, por exemplo, a estação de gerência começar a ficar sobrecarregada, né? Se a gente decide que só tem um gerente, uma estação de gerência, isso começa a ficar um pouco sobrecarregado. Para conseguir coletar informação sobre todos os elementos da rede, né? Imagine que eu tenho um gerente só e eu tenho milhares de elementos gerenciados. Eu faço um pooling, vamos supor que eu requisito as informações a cada 10 minutos, digamos assim. Imagine se eu tenho milhares de equipamentos, né? Quando eu estou terminando de solicitar informação sobre o último equipamento, eu já vou, o gerente já tem já que começar novamente uma nova rodada aí para obter informações, né? Então, dependendo do tamanho dessa rede, da quantidade de gerentes, a gente pode ter gerentes bastante sobrecarregados, uma estação de gerência sobrecarregada. E aqueles enlaces, especialmente os enlaces de longa distância, eles podem também ficar, talvez não sobrecarregados só por conta da informação de gerência que passa ali, mas de certa forma é uma informação que está competindo com informações de outros protocolos, né, de alto nível que os usuários daquela rede precisam usar para se comunicarem através daquela rede, tá? Então, essa aqui a gente já falou. Uma outra situação que também começou a fazer pensar, né, sobre novas formas de monitoramento
é a situação de que se você tem uma sub-rede, vamos supor que você tem um switch como esse aqui, ó, e esse switch está conectando vários equipamentos, sei lá, impressoras, servidores, de repente repetidores, onde estão conectados outros computadores, enfim, e esse switch aqui distribui a rede para dezenas ou talvez centenas aqui de outros equipamentos, né? A gente chama, imagine que esse switch aqui é como se fosse esse aqui, ó, que está aqui nessa figura aqui, por exemplo, né? Então, ele está distribuindo a rede em toda uma sub-rede aqui de dezenas ou centenas de equipamentos que estão conectados nele, tá? E aí, esse switch aqui, ele tem nesse exemplo, né, que é um exemplo muito comum, tá? Ele tem um poder, assim, muito grande de conseguir monitorar tudo que está conectado nele, de conseguir identificar coisas, e se ele fosse um pouquinho mais inteligente, né? Então, foi pensando nisso que foi começando a surgir a ideia do RMON, que é o monitoramento remoto. E se esse agente que fica aí for um monitor mesmo, for um sniffer, que a gente chama, for um agente que consegue de fato ver o tráfego que circula ali, de fato fazer coisas mais sofisticadas, e se a gente conseguir configurar ele para ver algumas estatísticas e gerar alarmes, e gerar eventos, e acionar determinadas ações, assim, dependendo desses alarmes, desses eventos. Então foi essa a ideia que foi começando a ser construída para que esse monitoramento remoto começasse a surgir, tá? Uma outra coisa que eles sentiam falta, né, o pessoal da gerência com a SNMP, era, por exemplo, o tráfego agregado aqui numa sub-rede dessa, né, porque a gente consegue ver os enlaces, né, o tráfego dos enlaces, né, se a gente pensar na MIB2, que a gente estudou na semana passada, semana retrasada, a gente vê que a MIB2 ela tem aquele IF in octets, IF out octets. Então a gente consegue ver o tráfego que entra em cada equipamento desse, que sai de cada equipamento desse. Mas e o tráfego agregado aqui dessa sub-rede como um todo, né? A gente tem que somar tudo. Então, talvez existam algumas estatísticas que são mais gerais da sub-rede que o SNMP puro não consegue oferecer para a gente, tá? Porque fala só com os agentes. E aí, a ideia do RMON é uma ideia que é aparentemente simples, tá? Que é simplesmente delegar, né? Se a estação de gerência está sobrecarregada, ela precisa falar com milhares, centenas ou milhares de agentes, de tempo, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos precisa falar com centenas de agentes para recuperar informação. Se existe informação que talvez o agente, se ele fosse um pouco mais inteligente, ele conseguisse essa informação muito mais fácil do que um gerente ficar perguntando e calculando lá na estação de gerência, né? Então, começou a surgir a ideia de delegar para esse agente, tentar fazer um agente que implementa uma MIB um pouco mais esperta, que permita que essa MIB seja esperta ao ponto do próprio gerente humano configurar o que é que ele quer dessa MIB, que é dar um pouco de flexibilidade a respeito das métricas que a gente quer que esse agente responda sobre elas, de configurar alarmes, e de configurar eventos, e de configurar ações a serem realizadas. Então, foi a partir dessas ideias que surgiu o monitoramento remoto, tá? É uma forma de delegar um pouco de tarefas gerenciais para esses agentes que são os monitores remotos, tá certo? Eles vão responder também por uma MIB, tá? Que a gente vai ver já um pouquinho dessa MIB, que é a MIB RMON. Mas a gente vai ver que é uma MIB muito mais sofisticada e que esses agentes, eles são bem mais sofisticados do que os agentes que a gente tinha originalmente no SNMP, tá certo? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês me perguntem, parem, interrompam, tá? Pra gente já ir tirando a dúvida, certo? Então, a ideia é que a gente continua tendo o SNMP normal, tá certo? O SNMP continua sendo o padrão para a solução de gerência de rede de computadores. E como eu falei no início da aula, o RMON vem somar a essa solução, tá? Ele não vem substituir a solução, ele vem somar. Ele vem somar como? Quando a gente tem uma situação em que a gente tem uma sub-rede, né? Por exemplo, um switch daquele, vamos supor que isso aqui é um switch daquele, que tem um agente que responde por uma MIB e tudo mais.
Ele agora vai passar a ter um monitor remoto, por exemplo, que vai fazer parte aqui desse equipamento. Ele tem que ser implementado aqui nesse equipamento também, digamos assim. E esse monitor, ele vai ser esperto o suficiente para enxergar todos os enlaces desse equipamento, tá? E para responder sobre estatísticas e gerar alarmes mais sofisticados, porque quando a gente tinha SNMP puro, até que tinha uns traps lá, né? Sei lá, se mudar o estado operacional de um enlace, manda um trap, né? Que é uma forma de comunicação SNMP. Mas aqui com a RMON a gente vai ver que isso chega a um nível muito mais sofisticado, essa configuração de alarmes. Então, a estação de gerência, digamos que aqui é a estação de gerência e aqui é o gerente que está aqui nessa máquina, né? Ele precisa conversar com todos os elementos gerenciados para poder compor aqui o estado da rede na estação de gerência, né? Os relatórios, os gráficos e tudo mais. Mas a gente pode ter várias subredes que estão sob a guarda, né, o olhar atento de um monitor desse remoto. E esse monitor remoto, ele pode ter configurado nele vários alarmes importantes que já informam para o gerente ou para os gerentes, né? A gente pode ter mais de um gerente, e que já informa para esses gerentes o que é que aconteceu, né? Que evento ocorreu, o que é que está acontecendo, tá? No final da aula eu vou mostrar um exemplo de uma configuração, por exemplo, de um alarme que pode ser configurado, tá certo? E aí, essa sonda RMON, né, esse monitor RMON, ele tem que ter uma característica de ser tipo um monitor que opera no enlace e que ele trabalha ali com o que a gente chama de promiscuidade, né? Ele tem que ver todo o tráfego que passa ali naquele enlace e a partir dali ele começa a coletar informações sobre esse tráfego. Então, o RMON, ele passa a ser um padrão muito importante para a gerência da rede no aspecto do tráfego que rola nessa rede, sabe? Então, o SNMP puro com a MIB2 é muito importante para a gente ver o estado dos equipamentos como um todo. Mas, se a gente quer entender um pouco mais sobre o tráfego, se a gente quer ser avisado sobre questões atípicas que estão ocorrendo em relação ao tráfego na rede, RMON é o que é mais indicado a ser usado em termos de solução de gerência, certo? Então, o que é essa sonda, né? Que eu coloquei aqui é como se fosse aqui um proxy que vai responder sobre os vários equipamentos que estão conectados aqui nesse agente. Ou seja, como se ele fosse responder sobre toda aquela subrede que está conectada aqui nesse switch, por exemplo, num switch, certo? Então, geralmente vai estar num dispositivo de interconexão de redes que tem muitas portas e define uma subrede. Tá? E esse RMON, ele foi feito a princípio para coletar informações no nível da camada 2. Né? Então a gente sabe que toda rede, né, e aqui no caso a gente está falando de uma rede TCP/IP, ela vai ter aquelas camadas. A gente tem a camada física, tem a camada 2, que é a camada de enlace, que a tecnologia mais comum da camada 2 é a tecnologia de rede local Ethernet, né? Que tem aquela tecnologia CSMA/CD, que vai sentir o meio para não ter colisão, blá 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 blá. Então, essa camada 2 foi para enxergar o tráfego até essa camada 2 que essas sondas foram pensadas, esses agentes mais robustos foram pensados, tá? Especialmente para coletar informação de fluxo de dados, informações sobre o tráfego, o que é que está trafegando ali, quanto, tá? Então, tudo relacionado ao tráfego é que é muito forte quando a gente fala de monitoramento remoto, certo? Então, esse equipamento onde fica esse monitor, ele continua sendo um equipamento que tem um agente lá, né? Inclusive, ele vai precisar ser um equipamento monitorado, assim como os outros elementos gerenciados da rede. Mas além desse agente, ou acoplado a esse agente, ele tem esse monitor, né? Que opera olhando profundamente o tráfego que passa naquela rede, tá? E aí vai dar suporte também, esse agente que está nesse equipamento vai dar suporte também a uma outra MIB, que é uma MIB chamada MIB RMON, que a gente vai falar um pouquinho dela já já, tá? E esse agente RMON, né, ele também vai se comunicar com outros gerentes, né, em uma ou mais estações de gerência, e eles podem comunicar para o gerente sobre falhas, tá? Eles podem comunicar sobre informações
mais agregadas do que se passa ali naquele equipamento, tá? Em vez de ficar informando sobre muitas informações que não são ainda estatísticas muito úteis, tá? Então, por exemplo, a gente viu que na MIB2 tinha uma tabela que era EF Table, não sei se vocês lembram. E essa tabela trazia informações sobre cada interface de rede do dispositivo. Então, se eu tinha um dispositivo com 64 portas, um switch com 64 portas, lá nessa tabela a gente ia ter informação sobre cada uma dessas portas, né? Quantidade de bits que entra, que sai, pacotes unicast, não unicast, broadcast, erros de CRC, um monte de coisa de informação que tinha lá sobre cada interface daquela, mas eram todos contadores. A estação de gerência que tinha que pegar aquela informação de tempos em tempos e tratar da forma correta, né? Então, se tinha um contador que era de tráfego, né? Quantos bytes entraram, por exemplo, em uma determinada interface. A estação de gerência é que tinha que realizar todos os cálculos, né? Dado que faz 10 minutos que eu coletei, quando eu coletei há 10 minutos, a quantidade foi X, e 10 minutos depois foi X mais Y, então esse Y foi o que entrou de novo, né? Foi a quantidade de dados que entrou nesses últimos 10 minutos para poder ter uma taxa aí de entrada, por exemplo, quantidade de bytes por segundo que está entrando, ou por minuto que está entrando aqui nessa interface. Então, todo esse trabalho de transformar aqueles dados brutos da MIB em um dado que é uma estatística mais útil para quem está gerenciando aquela rede, tudo isso era um trabalho realizado pela estação de gerência, tá certo? E agora, com a RMON, a gente vai passar a ter uma coisa mais, um pouco mais sofisticada, certo? Então, se a gente tem uma rede dessa, tá? Tem a estação de gerência aqui, a gente tem aqui várias redes, tá? Então, a partir do momento que a gente tem RMON, a gente pode ter uma estação de gerência que não precisa necessariamente ficar perguntando muitas coisas para cada agente que está aqui, né? Para esse roteador, para esse, para esse outro. Essa estação de gerência agora, ela só precisa pedir informações periódicas sobre alguns equipamentos, né, os mais importantes talvez, para manter aí uma informação sobre o estado, né, desses equipamentos, tá? E com o monitoramento remoto, né, imagine que aqui, por exemplo, nessa rede aqui, a gente teria um monitoramento remoto. Então, esse gerente aqui, ele não precisa ficar perguntando muitas coisas sobre essa subrede aqui, tá? Ele pode, se isso aqui for bem configurado, ele pode simplesmente aguardar que, se acontecer algo errado por aqui, que isso vai ser avisado a esse gerente de alguma forma, tá? Então, essa é uma das vantagens, né? E aí a gente não precisa dessa comunicação periódica tão intensa entre o gerente e os agentes, tá? Além disso, tem uma coisa também que é muito interessante, é que eu falei para vocês, né, em outras aulas, que quando um agente SNMP, ele tem aquela MIB, né, a MIB2, aquelas informações que aquele agente tem são informações do estado atual dele, né? Então, se ele tem uma tabela inteira com um monte de informações sobre as interfaces de rede, são informações de agora, né? Não são informações de uma hora atrás, nem daqui a uma hora, são informações de agora. Então, para que a estação de gerência consiga manter uma série temporal, né, de várias informações importantes, é preciso que isso seja coletado de tempos em tempos. E aí, lá na estação de gerência, essa série temporal vai ser criada, né? Então, eu tenho que, de tempos em tempos, perguntar o estado daquele agente, perguntar a quantidade de bytes que entrou, que saiu, a quantidade de erros em cada enlace. Tudo isso era importante que fosse perguntado de tempos em tempos. Com a MIB-RMON, isso muda um pouco, porque a MIB-RMON permite que seja armazenado informações do passado, não do passado distante, mas a gente pode, é possível que ela mantenha informações do passado e o gerente, ele peça tudo de uma vez. Então, a gente consegue diminuir a quantidade, essa frequência de vezes em que o gerente precisa se comunicar com os agentes, tá? Então,
para tentar resumir as coisas que a gente já conversou até aqui, tá? O RMON, que é o monitoramento remoto, ele vem somar ao SNMP, tá? Ele não vem substituir, eles trabalham juntos, eles operam juntos. O agente RMON, ele passa a implementar MIBs que são um pouco mais sofisticados do que aquela MIB 2, que a gente conversou já sobre ela na aula passada, tá? O RMON, então, permite a operação offline, ou seja, o gerente ele não precisa ficar o tempo todo perguntando aos agentes, a esse RMON, né? Ao agente RMON. Ele não precisa ficar o tempo todo perguntando ao agente sobre como é que está o estado da rede. Mesmo que o gerente, sei lá, saia do ar, fique offline, a coleta de dados dos agentes continua funcionando. Porque quando a gente tinha o SNMP puro, né? Como a comunicação entre o agente entre o gerente e os agentes era sempre iniciada pelo gerente, né? O gerente que de tempos em tempos ia lá e coletava. Se esse gerente morre, se falta energia, por exemplo, ou essa máquina quebra, onde está esse gerente, a rede ia ficar sem coleta de dados, né? Porque a coleta sempre partia do gerente. Quando a gente está falando de monitoramento remoto, essa coleta ela fica automática aqui nesses equipamentos. Então, é como se eles estivessem coletando o tempo todo informação sobre todas essas interfaces de rede que tem aqui nesse equipamento, ou seja, sobre toda essa subrede, e fica guardada aqui na MIB desse equipamento. Quando o gerente, uma hora, se recuperar ou resolver falar com esse agente aqui, ele vai recuperar todas as informações que foram coletadas, mesmo quando ele estava offline, certo? Então, isso é uma das grandes vantagens do monitoramento remoto, é permitir uma coleta mais ativa, que parte do agente, né, que fica armazenada no agente, em vez de ser algo que sempre tem que partir do gerente e coletar os dados, certo? E essa recuperação dos dados pode ser feita depois. Então, como eu falei também, a monitoração fica mais ativa, né? Fica proativa, porque no próprio agente, a gente pode configurar uma série de alarmes e de eventos, de ações que podem ser realizadas, dependendo do que acontecer, para que o gerente seja avisado, né? Alguma ação. Então, pode ter trap, pode ter log, enfim. Podem ser configuradas ações aí, dependendo das estatísticas de tráfego que forem encontradas aí, dependendo dos alarmes que forem configurados. O RMON, ele é muito diferente porque ele realmente a gente precisa configurar ele para que ele faça o que a gente quer. A gente, como gerente da rede, precisa configurar. Não é algo como o SNMP puro, que os equipamentos vinham com o agente lá implementado, né? E bastava que a gente configurasse a community, a senha, né? Ou alguma coisa aí de criptografia que fosse necessária, os usuários, enfim, por conta de segurança, se for um SNMPv3. E a gente não precisava configurar mais nada além disso. Agora, com o monitoramento remoto, não. Se a gente quer esse monitoramento mais proativo, e se a gente quer que dentro do próprio agente possa haver alguma análise do que está acontecendo para gerar alarmes e eventos e ações, então a gente precisa configurar isso, tá? Isso não vem de graça. Mas aí esses agentes são capazes de reconhecer condições de erro e também são capazes de gerar rankings para a gente entender melhor como é que está o uso de fato daquela subrede, certo? A MIB RMON, eu falei para vocês, né? Esses agentes, eles são mais parrudos, eles são mais sofisticados, eles operam assim, vendo o tráfego de fato que está passando por aquela rede, tá? E eles respondem por uma MIB, tá? Porque eles são também um tipo de agente SNMP. E eles respondem por uma MIB, são duas MIBs que existem, a MIB RMON 1 e a MIB RMON 2, tá? Essa MIB RMON 1, ela é feita só enxerga só o tráfego da camada 2 para baixo, então não se sabe o que é que vem, de que aplicação de fato é aquele tráfego, porque eu só enxergo da camada 2 e da camada 1, que é o nível enlace e o nível físico, e o RMON 2 enxerga estatísticas de tráfego já com informações mais detalhadas sobre as camadas que vêm mais acima, né? Que é o IP, o TCP, o DP e aplicação, tá? E aí, todas as vezes que existe a chance de usar RMON,
fica uma divisão mais ou menos que é SNMP puro, né, com os agentes, com a MIB2 e com outras MIBs, né, tem MIBs de host que a gente vai ver depois, que elas são bem interessantes. Eles são usados mais para gerenciar os dispositivos em si. Quando a gente pensa em tráfego, o tráfego da rede, o tipo de tráfego, quantidade e qualidade, aí isso vem mais sendo feito, essa gerência do tráfego é mais sofisticada se ela for feita através de monitoramento remoto, que é isso que a gente está estudando hoje, certo? Vocês querem perguntar alguma coisa antes de continuar? Estão por aí ainda? Ah, certo. Ok. Então, vou prosseguindo aqui. Essa MIB RMON, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre essa MIB aqui, RMON 1, que ela traz estatísticas sobre o tráfego até a camada 2, né? Como eu falei. Então, ela é formada por 10 grupos, né? Da mesma forma que a MIB2, né? Tinha o grupo de interfaces, o grupo de TCP, que tinha uma tabela lá com as conexões, tinha vários grupos lá, né? Grupo sistema. Aqui também a MIB, a definição da MIB é muito parecida com a definição daquela MIB2 que a gente viu, usando SMI também. Só que aqui, em alguns lugares, para definir essa MIB aqui, acho que eles usaram uma versão mais nova de SMI, enfim, mas isso não vem ao caso, é muito detalhe. Só para vocês saberem que é uma MIB definida com aquela mesma linguagenzinha, aquela notação ASN.1, lembram que a gente viu na aula passada? Então é muito parecido com aqueles mesmos tipos, inteiro, time ticks, não sei o quê. É tudo muito parecido, só que aqui a gente vai definir outras informações de gerência, tá? Algumas são bem parecidas com as que tinham na MIB2, só que foi importante repetir aqui, por quê? Porque a MIB RMON, ela é capaz de guardar informações históricas, tá? Ela não responde só pelo que está acontecendo agora. Então, algumas informações podem se repetir por aqui, tá? Então, a gente vai passar bem rapidinho sobre esses grupos. Isso aqui depois eu falo um pouco mais sobre isso. A gente vê aqui nessa MIB que tem esses 10 grupos, né? Aí a gente vê, por exemplo, esse grupo alarme, esse grupo evento, especialmente esses dois grupos, mas talvez outros também, que também não sou tão especialista nele. São MIBs que vêm com duas tabelas. Uma tabela de controle, que a gente pode escrever nela. E aí, nessa tabela de controle, a gente pode definir variáveis ou informações de gerência que estão na outra tabela, que é a tabela de dados, que a gente só pode ler dela, agente gerente, tá? E pode definir quais são as informações de gerência que a gente quer usar, por exemplo, para gerar alarmes, né, para identificar eventos, tá? Então, é como se fosse aqui, através dessas tabelas de controle, é que o gerente consegue configurar certas coisas para que a monitoração remota ocorra da forma como o gerente deseja que ocorra, né? Cada gerente, cada equipe de gerência pode ter sua estratégia aí de gerência, né? Cada rede é uma rede diferente. Então, não é porque uma estratégia para gerenciar uma rede, um certo tipo de alarme que é importante para uma rede, vai ser importante para outras redes. Então, isso fica a cargo da equipe de gerência configurar quais são os alarmes que devem ocorrer e que ações devem ocorrer. Quais são os alarmes que eu quero monitorar, quais são os eventos que eu quero monitorar, quais são os eventos de interesse, que evento é um alarme, qual é a ação que eu devo associar a esses alarmes. Então, tudo isso é configurado na MIB através de tabelas que a gente vai identificando, escrevendo nessa tabela, compondo aqui a tabela que vai indicar essas coisas, alarmes, eventos, geralmente alarmes e eventos, tá? Mas, por exemplo, na MIB que guarda informações históricas, eu posso dizer quanta informação eu quero guardar do passado, tá? Coisas desse tipo. Periodicidade de coleta, porque a gente agora está falando de um agente que coleta dados, ele não precisa ficar esperando o gerente perguntar, ele vai coletar dados periodicamente. Então, a gente precisa configurar qual é a periodicidade disso,
tá? Então, tem uma série de configurações que precisam ser feitas para que o RMON funcione de forma adequada. É preciso que a equipe se planeje e que a equipe detalhe bem, né, o que é que tem que ser monitorado de forma proativa através dessas sondas, o que é evento, o que é alarme, e aí isso vai ficar claro um pouquinho mais já, tá certo? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é um grupo de estatísticas, certo? Esse grupo, ele parece um pouquinho com aquele grupo que a gente tinha das interfaces, tá? Da MIB2, mas ele coleta estatísticas talvez um pouco mais sofisticadas. Ele consegue identificar pacotes descartados, pacotes ou bytes que são enviados, que são recebidos, erros, contadores de pacotes assim, de certos tamanhos, sabe? Então eu consigo, através dessa monitoração, eu consigo ver, por exemplo, o tráfego, não apenas o tráfego total no interface, por exemplo, mas eu consigo até ver trafega mais pacotes menores ou pacotes maiores, pacotes de tamanho intermediário. Então, até nesse nível chega a monitoração aqui, tá? Então, vai olhar muito para essa questão do tráfego, tá? E como a gente está falando da RMON 1, é tráfego que só é visto até a camada 2, tá? O default aqui é o padrão de tecnologia de camada 2, é Ethernet, por isso que tem muita coisa nessa MIB de MAC, né? Que é aquele endereço físico, né? Que os equipamentos de rede Ethernet têm, né? É o endereço do equipamento de rede físico, tá? E o gerente, ele pode recuperar uma tabela inteira dessa quando ele quiser, certo? Isso vai ficar guardadinho lá. Então, o agente SNMP que coleta informação sobre cada interface dessa, guarda na MIB aqui, e o gerente lá da estação de gerência, quando quiser, pergunta aqui o que é que tem e recupera uma tabela inteira, se for preciso, a tabela inteira sobre todas as interfaces de rede aqui desse equipamento, certo? O grupo History, né, que guarda informações históricas, guarda amostras de tráfego que percorreu, né, esse equipamento onde tem essa sonda RMON. Então, vai guardar amostras desse tráfego ao longo do tempo de operação desse equipamento. Claro que isso é configurável, né? Por default, cada amostra dessa dura 1.800 segundos. Então, sei lá, a cada 5 minutos ele passa, se bem que 1.800 segundos, eu nem sei quantos minutos são. De tempos em tempos ele vai lá e coleta uma amostra de 1.800 segundos de tráfego dessa rede e guarda, tá? Então são informações como o número de bytes que trafegou, de pacotes, número de pacotes broadcast, unicast, multicast, e número de erros de CRC, que tem a ver com a questão da camada 2, né, de verificar se o que foi enviado foi recebido igualmente, sem nenhuma modificação. Colisões, né, já que eu falei para vocês que o default aqui é a rede Ethernet. A rede Ethernet ela tem colisões, né, que é quando duas interfaces tentam falar ao mesmo tempo naquele meio que é compartilhado. Então, quando ocorre uma colisão, isso vai ser contabilizado. Então, tudo isso fica sendo guardado nesse grupo aqui de informações históricas e aí a estação de gerência vai lá e recupera. Isso aqui, o gerente vai poder configurar, né? Do mesmo jeito, ele pode configurar o que é para ser guardado aqui de informação histórica, tá bom? Quais são as informações de gerência que eu quero guardar aqui como histórica? As amostras são de que tamanho? Quantas amostras eu guardo? Por default é isso aqui, mas tudo isso é configurável para a gente mudar para outras informações, tá? Então, assim, só para ficar claro, né? A gente tem aqui, ó. Aqui em cima é uma figurinha que representa o SNMP puro, normal, né, com agente SNMP. Para que as informações sejam coletadas e armazenadas, é preciso que esse gerente esteja vivo e que de tempos em tempos ele consulte os agentes. Aí ele consulta, guarda aqui nele as informações. Ao longo do tempo, ele vai ter informações sobre um período grande de tempo aqui, porque ele consultou e ele armazenou. Então, o gerente é o coração aqui dessa gerência.
Então, muito depende dele estar funcionando bem, dele não estar sobrecarregado, dele não estar saturado, da rede dele para todos os outros equipamentos de rede estar ok, né? E isso nem sempre é o caso, tá? Inclusive, quando a rede tem uma falha na rede, é até possível que esse gerente perca a comunicação com uma parte grande da rede, né? E que perca a comunicação e que pare de coletar dados sobre aqueles equipamentos por conta de uma falha na rede, tá? Então, aí a gente olhando o padrão RMON, qual é a diferença? A diferença é que esse gerente, ele não é mais o coração de tudo, tá? Claro que ele continua sendo muito importante, que ele vai coletar informações, que aqui vai ter associada a ele vai ter uma estação de gerência, com relatórios importantes, relatórios mais inteligentes, com gráficos interessantes. Mas ele não é mais o coração, porque mesmo que ele falte energia nele, que ele fique não operacional, tá? O agente RMON que tem aqui desse outro lado, ele vai continuar monitorando a rede, todas as interfaces de rede desse agente, ele vai continuar monitorando essa subrede, ele vai continuar guardando informações. E quando esse gerente se recuperar, ou quando a rede, né, vamos supor que foi o caso da rede falhar e o gerente não consegue mais se comunicar com o agente. Quando essa rede voltar, ou esse gerente voltar a funcionar, as informações foram coletadas e elas estão guardadas aqui, né? Claro que se for uma falha de dias, aí é mais complicado você guardar tudo, mas se for uma falha de um tempo que não seja tão grande, as informações foram coletadas e elas estão armazenadas aqui no agente para serem consultadas pelo gerente depois, quando ele voltar, tá certo? Então, a gente tira do gerente essa responsabilidade total de coleta e a gente distribui, a gente delega essa responsabilidade de coleta para os equipamentos, né? Ou para perto dos equipamentos que definem as subredes importantes dessa rede. Vocês entendem isso? Que aí mudou um pouquinho assim a forma de funcionar porque esse gerente deixou de ser o mais importante de tudo para a coleta, né? Mesmo que esse gerente não funcione, se existirem agentes RMON, a coleta vai continuar acontecendo, tá? Porque é um monitoramento mais proativo, tá certo? Depois vem esse grupo alarmes. Esse grupo alarmes, ele é muito importante, tá? É aqui que o gerente, aqui é o coração, assim, é aqui que o gerente, né, especialmente se você tiver uma rede grande, não dá para você ficar monitorando tudo, uma pessoa que esteja a par de tudo. Então, o mais bacana é você ter a inteligência de bolar alarmes interessantes que vão mandar notificações para o gerente, dependendo de algumas situações que é o próprio gerente que define quais são as situações de interesse que devem gerar alarmes, tá certo? Então, essa geração de alarmes é uma das coisas que tem aquela tabela de controle que a gente que vai dizer o que vai gerar um alarme, tá? Então, por exemplo, qualquer informação de gerência, a ideia é essa, qualquer informação de gerência que aquele agente responde por ela, né, que tem na MIB, em qualquer MIB, eu posso pegar essa informação e usar ela para um alarme. Agora, essa informação precisa ser ou do tipo integer 32 ou counter, precisa ser um tipo de inteiro, tá? Para poder isso funcionar. Porque esse alarme, ele vai usar o conceito de limiares, certo? Ou thresholds. Vou até escrever aqui, que isso é muito importante para quem é da área de gerência de redes em geral, tá? Um limiar ou um threshold é um valor que a gente acha que é um valor limítrofe, seja para mais ou seja para menos, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é muito, muito fácil de entender, que não tem a ver com rede, mas não muito. Imagine que você tem um servidor de algum serviço aí muito importante para sua empresa. E aí você sabe que se esse servidor ultrapassar, o uso de CPU dele ultrapassar 70%, então você sabe que isso vai causar lentidão no serviço. Você sabe disso porque você já fez um monte de experimento, você é o gerente dessa aplicação e você sabe que não pode, tá? Então você pode definir limiares para gerar alarme para você. Toda vez que a utilização, sei lá,
eu vou coletar, isso não é um monitor que ele monitora de forma ativa, né? Então, vamos supor que ele monitora a cada 5 segundos. Então, se nos últimos, mas no caso de utilização, 5 segundos eu acho que é pouco, vamos supor 30 segundos. Se nos últimos 30 segundos ele passou da utilização 70%, me mande um alarme. Foi ruim, tá? Isso é um alarme de coisa crescente, né? A utilização está crescendo e nos últimos 30 segundos foi maior do que 70%. Foi ruim para mim, eu quero receber um alarme. E também tem o limiar inferior, tá? Vamos supor que é uma aplicação que, sei lá, você tá pagando para um escalonamento, uma provisão dinâmica automática. Você coloca e tira equipamentos aí desse serviço para a escalabilidade dele automaticamente, lá na nuvem. Aí você pode configurar um alarme inferior também. Se a utilização for mais baixa do que 40%, é porque não precisa de tanta máquina. Então, eu quero receber um alarme também quando a utilização for inferior a 40%. Então, é esse tipo de informação que o alarme que a gente vai usar para configurar. Então, esses limiares, o limiar superior, o limiar inferior, eles são muito importantes aqui. E aí, quando a gente vai definir um alarme, a gente vai dizer, a variável que eu quero olhar é, sei lá, erro de CRC. Eu não quero mais do que se tiver um erro de CRC, eu já quero ser avisado. Aí você coloca lá um limiar que, se for maior do que 1, avise. Sei lá, alguma coisa assim. Então, o limiar vai depender, né, da situação que a gente acha que é uma situação que a equipe de gerência acha que é uma situação de erro, né? Que é uma situação que merece uma atenção deles. E aí configura esses alarmes, e esses alarmes podem ficar associados a alguma ação. Por exemplo, mandar um trap SNMP para o gerente, tá? Ou logar, né, em algum lugar, tá certo? Aquela informação, tá? Então, sempre o alarme vai acontecer dessa forma, né? Se o valor daquela variável que está sendo monitorada, né, que a gente vai definir, na medida que define o alarme, é que define que variável é essa. Se é entrada de bytes, saída de bytes, é erro de CRC, é broadcast, enfim, depende do que a gente quer criar aqui de alarme. Se o valor que foi observado no último intervalo for maior do que algum limite superior, o alarme vai ser acionado. Ou se o valor é menor do que algum limite inferior, o alarme vai ser acionado, tá certo? O que acontece, para que não fique uma chuva de alarmes, é que, vamos supor que eu criei um alarme e toda vez que eu tiver, sei lá, 5 erros de CRC em 10 segundos, eu quero ser alarmado, tá? Mas aí, se eu tiver menos de 1, isso também é como se o inferior, porque nesse caso aqui de erro, 0 é o ideal, né? Mas vamos supor que seja uma faixa aí que seja mais adequada, é 1 ou menos, vamos supor. Aí eu posso definir um alarme que, se essa quantidade de erros de CRC for maior do que 5, que é o alarme aqui, ó, do evento que está crescendo, né? A quantidade de erros está crescendo, passou de 5. Tá? Nos últimos 5 segundos, cara, vamos supor que aqui foi uma coleta, aí, não passou de 5, aqui não passou de 5, não passou de 5, agora passou de 5, nos últimos 5 segundos teve mais de 5 erros de CRC, aí esse alarme aqui foi acionado, tá? Vamos supor que nas próximas coletas isso continue aumentando, tá? Esse alarme não é mais acionado, porque senão gera muita carga para o gerente, tá? Esse alarme não é mais acionado. Ele só vai ser acionado de novo agora no limite inferior, que é para indicar para o gerente. Quando ele chega aqui no limite inferior, aí ele chega no modo de operação normal, digamos assim, é o aceitável. Aí o gerente vai ser comunicado também aqui. Se ele continua operando aqui abaixo desse limiar inferior, isso não vai ser comunicado. Ele só vai ser comunicado de novo se ele subir e ultrapassar aquele limite superior. Tá? Então, isso aqui se chama histereses, tá? Então, esse movimento aqui de
o valor que está sendo monitorado aumenta, passa do limiar superior, aí gera um alarme, aí continua aumentando, não gera mais alarme. E só depois é que vai, quando diminuir, é que pode gerar esse outro alarme de quando a quantidade de erros aqui no exemplo cai, para evitar que esses traps ou esses logs fiquem muito exagerados, tá? Então, enviou um alarme aqui desse de subida, foi acionado. Pronto, se não chegou mais nenhum alarme, é porque continua aqui nessa faixa do alto aqui, tá? O próximo alarme que pode ser acionado é só esse aqui, de quando esse evento, né, está associado a um evento agora de baixa suficiente para gerar um outro alarme e informar ao gerente. Depois, quando a gente vê o exemplo, talvez fique mais claro aqui para vocês. Mas o fato é que toda vez que a gente está falando de gerência, quando a gente for falar de gerência de falhas, talvez a gente toque mais nesse ponto, esses alarmes, esses eventos que são gerados em momentos de problema, né, que tem algum problema na rede, se toda vez que o problema for detectado, né, tem um problema, vai demorar 2 horas para resolver, vai passar 2 horas gerando alarme, tá? Isso inunda a estação de gerência de alarme e acaba que isso dificulta até você entender o que é que está acontecendo, porque a estação de gerência fica recebendo alarme lá o tempo todo. Então, essa é uma forma. Mandou esse aqui, pronto, já avisou. Alguém tem que fazer alguma coisa, tá certo? Então, isso foi uma forma de não inundar a estação de gerência com tantos eventos, tá? Tem um grupo host, que é para descobrir quais são os hosts que estão associados ali com aquele dispositivo, né? Os hosts que esse agente RMON consegue enxergar. Então, eu falei para vocês que é como se ele operasse de uma forma bem promíscua, olhando o tráfego mesmo que percorre na rede. Então, ele simplesmente olha, por exemplo, os endereços MAC que tem lá passando na rede e aí vai descobrindo. Se ele já viu passando lá pacotes vindo de 30 endereços MAC, é porque ele tem 30 equipamentos Ethernet conectados nele e aí ele começa a monitorar cada um desses 30 equipamentos, assim, é um negócio bem baixo nível mesmo, tá? E aí ele vai conseguir recuperar várias informações desse host, tá? De pacotes que chegam, pacotes que saem, ou bytes, erros, o que é broadcast, o que é multicast, enfim, um monte de informações específicas de tráfego para cada um desses hosts específicos, certo? Ele consegue também ranquear esses hosts, tá? E tudo isso é configurável, né? O gerente pode dizer qual o tipo de ranking que ele quer ver. Então, ele consegue ver, por exemplo, eu quero ver os 20 hosts que mais transmitem, os 20 hosts que recebem mais dados, sei lá, coisas desse tipo. Porque lembra que a gente está aqui falando só sobre tráfego, né? Essa RMON 1 é só para falar sobre... A RMON, em geral, é só para falar sobre tráfego, tá? Depois tem vários outros grupos, esse matrix é o quê? Guarda estatísticas de comunicação fim a fim entre dois endereços, né? Então parece mais com aquela tabela de TCP ou de UDP que a gente tinha lá, de TCP, que a gente tinha lá na MIB2. Então ele vai detectar essas comunicações entre os hosts e para cada uma dessas conexões, né, ele vai ter algumas informações que vão ficar armazenadas lá. Aqui, né, como eu falei, esse agente RMON, ele opera de fato vendo o tráfego que ocorre na rede. Então, por exemplo, a gente consegue configurar esse agente para filtrar determinados pacotes e a gente conseguir ver o fluxo exatamente desses pacotes que a gente filtrou. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do uso de um sniffer desse, tá? Vamos supor que tem um worm que está infectando a rede. E aí você começa a estudar, a equipe começa a estudar como é que é essa infecção, aí você detecta que o primeiro pacote que chega para estabelecer a conexão, para infectar as máquinas da sua rede, ele segue um determinado padrão. Sei lá, tem a palavra lá XEKO, sei lá, por alguma razão vem isso dentro do corpo da mensagem. Aí você detecta isso e você começa a filtrar todos os pacotes que tem essa mensagem dentro, entende?
E você começa a coletar informações sobre esses pacotes e capturar esses pacotes para que você consiga também depois ter alguma ação sobre eles. Você pode barrar esses pacotes depois, através de um firewall que você pode configurar. Então, assim, aqui é como se fosse permitindo que o próprio gerente configure, né, filtragem de pacotes, ou vamos supor que você quer entender, sei lá, como é se o pessoal está usando muito Netflix. Você pode configurar aqui que todo pacote que é para Netflix, se bem que Netflix você não vai conseguir ver, porque é só nível 2. Mas enfim, você vai conseguir filtrar aqui coisas para que você quer ver de uma forma mais detalhada, tá? E você vai conseguir capturar esses pacotes, inclusive armazenar esses pacotes temporariamente para que você consiga estudar eles depois, tá? Isso que tem mais a ver com a segurança, né? Ou com contabilidade, se você quiser, por exemplo, capturar pacotes de determinados tipos, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente viu só até aqui umas pinceladas assim da RMON 1, que são informações que podem ficar guardadas nessa RMON 1, tá? E eu falei para vocês que é preciso configuração. RMON não é um negócio que você vai comprar, um negócio que dá suporte a RMON, aí vai soltar lá e vai funcionar. Não, não é assim, tem que configurar, tá certo? Para poder funcionar. Aí eu vou mostrar para a gente terminar a aula aqui rapidinho um exemplo dessa configuração. Vamos pensar aqui que a gente quer configurar alarmes aqui, tá? Porque eu acho que é bem interessante, assim, essa questão dos alarmes e dos eventos que a gente pode configurar. Vamos supor que a gente quer ser avisado quando o tráfego em determinada interface de rede subir muito, certo? Então, lá no próprio agente RMON, tá? A gente tem que configurar esse alarme. Não tinha lá o grupo alarmes, né, que a gente viu. Então, a gente precisa configurar o alarme que a gente tem interesse em ser avisado quando aquele evento ocorrer, tá? Aí, para configurar esses alarmes, algumas coisas eu já falei, né? A gente tem que definir limiares, né? Então, se é um alarme que quando o valor de uma determinada variável cresce, eu tenho que definir um limiar superior. Se é uma variável, um alarme que eu quero ser avisado quando o valor de uma determinada variável fica abaixo de um limiar, então eu tenho que definir esse limiar inferior. E a gente viu também que na MIB, não sei se vocês, acho que vocês já perceberam, tem muita variável que é do tipo contador, né? Então, toda vez que a gente olha para tráfego, se a gente vai olhar quantidade de bytes, quantidade de pacotes unicast, quantidade de pacotes broadcast, multicast, tarará, tudo isso são variáveis do tipo contador. Uma variável do tipo contador, ela só aumenta. Então, o valor absoluto dela não diz muito sobre o tráfego, né? O valor absoluto de uma variável dessa diz assim, desde que esse equipamento foi ligado, recebeu essa quantidade de bytes, por exemplo. Tá? O valor absoluto não é tão importante. O que importa é o valor que você contabiliza em um determinado intervalo de tempo, que aqui para a configuração do RMON é chamado de delta, certo? Então, se eu estou olhando uma interface de rede, que é muito importante para mim, e eu quero ser avisado toda vez que o tráfego de entrada nessa interface ultrapassa um determinado valor, por exemplo. Na verdade, eu quero olhar a quantidade, o delta, né? Desde a última vez que foi monitorado, eu peguei um contador faz 10 segundos. Aí agora, no tempo de agora, eu peguei outro contador. O que eu quero é o delta, é a diferença entre a última coleta e a coleta anterior, tá? E o RMON faz isso pra gente, que isso antes ficava tudo lá com a estação de gerência. Né? Ficava lá ela fazendo todos os cálculos e todas as manipulações que precisavam ser feitas, e agora com a RMON no próprio agente isso é feito. Basta que a gente indique, eu quero o valor absoluto dessa métrica ou dessa informação de gerência. Não, aqui eu quero o delta, não quero o valor absoluto. Então, toda vez que a gente usa contador, a gente vai querer usar o delta, né? Porque o que vale é a diferença entre as duas últimas coletas. Então, depois que eu falei isso, aqui eu vou dar uns exemplos de configuração. Sim, e essa configuração, ela pode depender do equipamento que você tem, tá? Isso pode ser diferente. Por isso que eu coloquei até aqui
um link aqui, que foi de onde eu roubei, assim, essa forma de configurar aqui, tá certo? Aí eu posso configurar assim, ou eu posso ter um arquivo de configuração que eu vou lá e escrevo determinadas coisas no arquivo para configurar esses alarmes, depende, tá certo? O importante é que a gente saiba o que é que a gente quer configurar. Como a gente configura, a gente vai lá, lê o manual do equipamento e descobre como é que configura, tá? Aí nesse caso aqui desse equipamento, ó, ele tá definindo um alarme, ele tá dando o identificador 2 para esse alarme. Ele tá olhando, ó, IF in octets, certo? É igual a isso aqui, esse HC é só porque o negócio usa contador de 64 bits, mas ele olha esse in octets, diz, ó, essa interface de rede 1 aqui desse equipamento, quantos bytes entrou nela. Isso é um contador que mede a quantidade de bytes dessa interface específica, por isso que é ponto 1, né? Porque quando a gente está recuperando uma variável da MIB, né, se é uma variável que não está em tabela, que não é tabelada, aí a gente vai fazer ponto 0 para recuperar. Se é uma variável que é tabelada, a gente vai fazer ponto, o índice, né, do que a gente quer recuperar dessa tabela. No caso de interfaces, o índice é o número da própria interface, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso na aula passada. E aí ele tá indicando que essa é a variável de interesse, tá? Ela precisa ser monitorada a cada 30 segundos, tá aqui o 30. Eu quero enxergar o delta, ou seja, eu não quero o valor absoluto disso. Eu quero, nesses 30 segundos, qual foi o incremento desse contador. É isso que eu quero, que é o delta. Aí eu estou dizendo aqui que tem um contador de crescente, né, de algo que está crescendo, que é esse rising threshold. E aí eu digo que o rising threshold para mim é 50 mega, tá? Esse 3 é como se fosse o número do evento, depois a gente vai definir o evento. E ele está associado ao evento 3. E ele está definindo aqui também um outro threshold, um limite inferior, que é um limite de quando esse negócio está caindo, tá? Quando esse valor de IF in octets, quando esse incremento está caindo, na verdade. Quando ele fica abaixo de 25 mega, aí aqui é associado ao evento 4. Pronto, aí aqui é como se fosse o dono desse alarme aqui, digamos assim. Aí depois ele vai associar esses alarmes, né? Porque ele associou esse alarme já ao evento 3 e ao evento 4. E esses eventos são o quê? Então, quando eu vou definir o evento, e lembra que isso aqui tem um grupo alarme, isso aqui vai ser definido na própria MIB. Naquela tabela de controle, quando a gente faz esse comando, executa esse comando aqui, a tabela de controle da própria MIB é modificada, tá? Aqui é a tabela de controle da MIB para aquele grupo eventos. Então, aqui eu estou definindo o evento 3, que tem essa descrição, um determinado tráfego na interface 1 do equipamento 3 aí, excedeu 80 megabits por segundo. É porque aqui são em bytes, né? Aí eu acho que foi transformado aqui 80 megabits por segundo nos últimos 30 segundos. Qual é a ação associada a esse evento? Trap, que é aquela comunicação do agente para o gerente. Trap, tá? E aqui manda o community e tal, pronto. Aqui é o evento 4, da mesma forma, vou definir o evento 4, vou dar uma descrição para esse evento, ele vai ocorrer quando a quantidade de dados de entrada cai abaixo de 40 megabits por segundo, nos últimos 30 segundos, e vai mandar também um trap para o gerente, tá? Posso configurar isso para um tráfego normal, mas eu posso pensar, e quando ocorrem aquelas rajadas de tráfego, eu quero ser avisado quando acontecer uma rajada de tráfego. Então vai ser uma coisa parecida, só que agora eu vou definir aqui, ó, uma quantidade bem maior aqui para o meu limite superior, para o limite inferior, tá? Vou associar os eventos, depois eu digo qual é o evento, também vou gerar traps. Eu posso logar, em vez de trap ser log, por exemplo, tá? Tem várias ações diferentes aí para a gente aprender a configurar como um todo. Claro que tem que ir lendo os manuais aí dos equipamentos para ir se familiarizando com tudo que é possível fazer aqui, tá certo? Aqui foram só alguns exemplos que eu quis trazer para vocês, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação, ver se eu